A guerra na Ucrânia já decorre há mais de 9 meses e tem vindo a deixar danos irreparáveis. O fotojornalista Luís Godinho esteve presente no país e eternizou esses momentos através de fotografias, hoje expostas aqui no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Luís Godinho é um fotojornalista que tem participado e registado diversas guerras e conflitos ao longo dos últimos anos. Já passou por diversos países, incluindo o Senegal, Índia, Moçambique, São Tomé e Príncipe, entre vários outros territórios. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia viu a sua soberania ameaçada pela Rússia. Luís Godinho decidiu ir até à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia para retratar, através das fotografias, o que por lá acontecia. A minha motivação é sempre a fotografia, obviamente. Eu já há bastantes anos, desde que sou falado no Donbass e na guerra, aliás, quem anda nessas andanças, a gente está sempre à procura de onde é que andam as coisas menos boas para ir fazer fotografias. Mas nunca tinha pensado, na verdade, em ir. Estava em São Tomé e Príncipe e estava numa fase da minha vida de mudanças. E acabei por haver nas notícias que tinha instalado finalmente, no mau sentido, obviamente, a guerra. E eu cheguei de São Tomé e disse, não, eu vou fazer a minha parte. E a minha parte é fotografar, seja o que é que seja. Obviamente que não disse a verdade, por exemplo, aos meus pais, nesse caso, disse que ia para a Polónia, para a fronteira, fotografar refugiados. Mas a minha ideia era mesmo ir para a Ucrânia. E tentar fazer o máximo que conseguisse. Eu não tinha muito tempo porque tinha outro trabalho para estar presente, que era em Moçambique, ainda por cima, tinha que voltar para Portugal no espaço de 2 a 3 semanas. E então naquela vaga disse, não, eu vou fazer a minha parte, vou tentar fazer o máximo que conseguir e que puder. E foi isso que me motivou, acima de tudo, aquelas primeiras imagens que apareciam nas notícias diariamente, a toda a hora, para mim eram assustadoras, porque era uma coisa que eu também vivia, ou que tinha vivido em África de maneira diferente, mas tinha vivido, e disse, ok, será o que Deus quiser, eu vou por tempo indeterminado, dentro daquele limite que eu tinha, e eu fui à procura de histórias, que é aquilo que eu gosto de fazer, contar histórias através das minhas fotografias. O fotojornalismo, para além de informar, também ensina e inspira. Estar presente num cenário de guerra é muito difícil e vivenciar situações como estas traz muitos aprendizados e transforma mentalidades. Aprendi que estamos bem, mas do nada podemos não estar. Aprendi que uma coisa muito importante que foi a ajuda que havia dos próprios ucranianos que não iam sair do país e que não queriam sair, que estavam a prestar ao povo que ia embora. E falo da quantidade de tendas ou de pessoas mesmo que sem nenhum apoio de nenhuma ONG ou de nenhuma associação, só por si próprios iam levar comida, chás quentes, porque estava muito frio naquela altura. Ou seja, a ajuda era impressionante. E isso é espetacular, ver a resiliência de um povo, a força de um povo, porque eles viviam. Podia haver assim ser um bocado volátil, ou seja, haver sempre uma bomba relógio. Eles podiam pensar nisso, mas ao mesmo tempo as pessoas acho que viviam de forma tranquila. E de repente tens que ir embora, e acho que psicologicamente deve ser muito, muito, muito agressivo. Então, toda essa ajuda que havia em todos os cenários, e mais alguns que possas imaginar, falo de até veterinários, até postos médicos veterinários para as pessoas que levavam os animais, havia na fronteira, e isso era incrível. Ou seja, toda a ajuda que as pessoas, ninguém queria saber, tudo parou para ajudarem as primeiras pessoas que queriam ir embora do país.
estamos a falar de 3, 4 dias numa fila interminável de pessoas para irem embora, uns de autocarro, uns de comboio, e as pessoas iam chegando e epá, era sofredor ver aquilo. Aprende-se a ser ainda mais resilientes, e nós, açorianos, somos um povo muito resiliente, por as razões óbvias, não é? Intempéries, terremotos, tempestades, mas aprendi isso. Aprendi também uma coisa muito importante, que era o amor no sentido da palavra amor, que é espetacular, que era todo o carinho e amor que havia. Acho que foi um bocado pelo mundo todo, pela Ucrânia, mas dos próprios ucranianos para os próprios ucranianos. Foi incrível perceber que não havia limites para a ajuda, e isto acho que foi uma lição muito grande e importante. Para além do constante medo de ver a vida em perigo e a realidade ucraniana a ser destruída, a fome, sede, frio e cuidados básicos eram e continuam a ser grandes preocupações. Durante a sua passagem pelo país, Luís viveu ainda um dos aniversários mais atípicos da sua vida. Um dos piores desafios, na verdade, era arranjar um sítio para dormir, porque não havia. Era arranjar um sítio para comer, porque ainda por cima eu fiz o meu aniversário lá na Ucrânia. Foi um aniversário assim muito diferente, nenhum bolo, nem uma vela tive para separar, mas era um desafio porque tu ficas entusiasmado, estás a trabalhar o dia todo a fotografar, e as horas tínhamos o recolher obrigatório naquela altura, e quando fechavam os cafés, os restaurantes, os poucos que haviam abertos, as mercearias, então não havia, se passava a hora, tu não davas por isso e acabavas por não ter nada para comer. E acabei por comer no meio de anos, por exemplo, uma latinha de noodles aquecidas no micro-ondas. Este foi um desafio bastante grande. O frio foi outro, na altura estava bastante frio, e fotografar sem luvas, ou com as luvas, mas não dá muito jeito, que o frio era arrasador, os pés super gelados, também foi outra coisa assim. E depois sempre o stress, eu que sabia que tinha que ir embora a qualquer altura por causa desse outro trabalho que tinha para fazer, saber como é que eu ia embora do país, foi um stress grande, quando é que eu vou, como é que eu vou, e eu andei uns dias um bocado, não foi a bater mal, mas a pensar que estratégia que eu ia usar para me ir embora, e quando é que eu tinha que ir embora, e como é que eu ia embora. Depois consegui resolver com a ajuda de muitas pessoas, e foram os principais obstáculos que eu encontrei. De resto, foi incansável, as Forças Armadas ucranianas, os ucranianos faziam questão que a gente fotografasse, ajudavam, porque para eles era importante a informação passar de forma digna, correta. Era sempre uma forma do mundo ver as coisas como elas são, não é? Porque muitas vezes não passava de forma correta, e como se sabe, na Rússia, por exemplo, não passa de forma correta a informação, e era tentar ser uma forma mais digna possível de passar a informação de forma correta e ajudar o povo de alguma forma. A fotografia tem um dom de eternizar momentos, sejam eles positivos ou negativos. Mostrar a realidade tal como ela é pode ser impactante, porém necessária para que possamos ter a noção de cada cenário vivido. A fotografia permite ver o que está a acontecer sem estar fisicamente no espaço. Eu acho que a fotografia tem um poder de choque e de impacto muito forte, e pelo menos a vertente fotojornalística ou documental, e é para isso que serve, na verdade. Há fotografias de veras piores do que estas, obviamente, porque vê-se atrocidades a toda a hora aparecer nas televisões, e não só, nos meus colegas repórteres e fotojornalistas que estão neste momento ainda na Ucrânia, e outros que já foram e já voltaram, têm fotos muito piores do que essas, piores no sentido daquilo que é o desumano daquilo que está acontecendo na guerra. Esta vertente que eu tenho aqui foi muito aquilo que aconteceu no início da guerra, que era uma fuga das pessoas, ou seja, o pânico instalou-se. Hoje em dia as pessoas estão a fazer o contrário, estão a voltar para casa, estão a regressar porque querem ajudar ou porque acham que ainda se sentem seguras para voltar de alguma forma. Nesta altura era o contrário, as pessoas queriam sair, queriam ir embora, à procura, não sabem bem do quê. E foi muito isso que eu tentei apanhar, que foi muito a fuga das pessoas, o desespero, e é isso que foi um bocado impactante, que eu vivi outras guerras em África, e não há guerras melhores nem piores, são guerras, mas o facto de ser na Europa, serem pessoas mais próximas da nossa cultura, era um bocado mais chocante. Ver as despedidas, era uma coisa que me impressionou muito. Para mim a despedida passou a ter um significado completamente diferente, porque ver alguém que se despedia
sem saber se era a última vez que ia ver ou não, porque os filhos iam para a guerra, ou as pessoas tinham que sair do país e os maridos tinham que ficar, ou os filhos tinham que ficar na guerra, porque podiam ser chamados a qualquer altura para irem defender a pátria. Foi difícil, sim, mas ao mesmo tempo acho que é inspirador e motivador, e acho que é um sinónimo de resiliência muito grande destas pessoas, e tiro-lhes o chapéu, obviamente, e aquilo que eu vi e vivi, acho que também serve para nós. Às vezes também temos essa interpretação de que estamos bem, mas nem sempre achamos que estamos bem. Diariamente estamos sempre a refilhar com tudo na vida e há sempre alguém que está pior que nós, não é? E é um bocadinho isso aquilo que as fotos que eu tentei demonstrar, foi o horror que as pessoas viveram naqueles primeiros dias de guerra, que era sem saber o que é que haviam de fazer. Simplesmente fugir com aquilo que tinham mais à mão, que era um pequeno trawler, um pequeno saco de roupa, os animais, os filhos e pouco mais. Fazer a separação do pessoal e do profissional pode ser um desafio. Atualmente, o fotojornalista já consegue fazer esta diferenciação, mas nem sempre foi fácil. Sim, é difícil, porque eu tenho uma personalidade, ou seja, não há personalidades para profissão nenhuma, não é? Digamos assim, mas para essa profissão ou para esse tipo de trabalho, às vezes tem que ser um bocado frios e separar as águas. Eu, dada a minha personalidade, às vezes não consigo bem separar, fico muito ligado às coisas, tenho uma relação muito fria com os meus trabalhos, porque quando é trabalho na área dos direitos humanos eu não gosto muito de apreciar e de ver, porque gosto muito de separar para não me envolver demasiado, porque fico muito ligado às coisas e depois sofro um bocado com isso. Então essa é a parte mais difícil, que é separar. Consegue-se com é a guerra deles, é verdade, a guerra deles no sentido não é descurar aquilo que eles estão a viver, não é nada disso, mas é uma profissão como outra qualquer, que é preciso ser feita. Algumas vezes é mais difícil do que outras, sim. Às vezes vêm-se coisas menos boas, sim, mas faz parte. E temos de ter uma capacidade psicológica grande de dar a volta, e a parte melhor é não pensar muito nas coisas. Ou seja, é um trabalho, temos que fazê-lo, e depois tentar separar de uma forma mais rápida possível, mais tranquila possível, e porque senão ninguém vivia, não é? Quem vive disto, e eu não sou das pessoas piores, que já vi outras coisas piores, mas colegas fotojornalistas que fotografaram a vida inteira guerras e situações menos ninguém conseguiu viver depois, não é? Portanto, psicologicamente tem que ser um bocado fortes, e eu tenho conseguido manter a sanidade mental nesse sentido. Pessoalmente já tenho vivido coisas piores que foram difíceis, que senti-me assim, um bocado angustiado, mas não podes fazer nada. O teu trabalho é documentar, é fotografar, e tem de ser. O vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo marcou a presença no dia do lançamento da exposição, mostrando o apoio que o município dá aos locais. Teve esta oportunidade de fazer fotojornalismo durante o conflito da Ucrânia e na Ucrânia, portanto, praticamente ali perto da fronteira com a Polónia. E, portanto, esta é uma visão do Luís sobre os primeiros tempos de fuga do país, com tudo o que isso significa e com tudo o que isso pode permitir também a todos os que visitam este espaço e que veem as fotografias, refletem sobre este assunto. A ideia é sobretudo essa, neste momento, que é um momento que é uma época de estar com a família, de aproveitar os bons momentos, uma época ligada sobretudo à felicidade, à magia, à alegria no geral, ter também esta outra visão de quem está a passar dificuldades, na visão de um fotógrafo que de facto tem essa capacidade de captar expressões de uma forma muito particular. Numa época tão atípica em que vivemos, lutar pela paz, felicidade, respeito é muito importante. A solidariedade parte desde as coisas mais pequenas. Por vezes, pode-se achar que não há forma de ajudar ao próximo, mas apenas uma mensagem de compaixão e apoio pode fazer a diferença. Esta exposição serve também para despertar a atenção de todos e apelar à união perante o cenário de guerra.